Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos. Muito boa noite, aqueles que estão nos vendo pela primeira vez ou muitas outras vezes que você já assistiu às nossas palestras, às nossas meditações. É um prazer falar para você mais uma vez. Meu nome é Jairo Venâncio, sou pastor da Igreja Batista em Parque Capuava, na Avenida Nova Zelândia 381, em Santo André. Se você desejar ser auxiliado, ser aconselhado, ter um momento de oração, nos procure para que nós possamos ajudar você. É um prazer para nós ajudá-lo. Hoje nós vamos ter uma meditação pensando de uma forma um pouquinho diferente em alguns textos que nós temos da palavra de Deus, mas o assunto sendo um só. Diz assim o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Dons aos homens. E 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o Deus é o mesmo. É Ele quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. É assim que Deus quer que nós façamos a sua obra, sempre pensando que Deus nos dá e nós devemos usar com o melhor fim, com o fim sempre proveitoso na obra de Deus. Conta-se que um homem estava andando e ele pensava nas coisas da vida, tinha um sentimento bom, querendo melhorar, querendo ter uma vida diferente, e ele, andando, deparou-se com uma placa grande no alto, escrito Supermercado do Céu. Aí ele diz: olha, me aproximei ali, vi que uma porta se abriu. Sem perceber muito, eu já estava lá dentro, em pé, olhando tudo aquilo que tinha, coisas que eu nunca tinha visto. Vi um exército de anjos que conduzia todas as coisas, arrumava as prateleiras, ia repondo o estoque de tudo que saía, para que não faltasse nada para ninguém. De repente, um dos anjos veio e me deu um carrinho de compras e eu saí com aquele carrinho. E ele disse: filho, faça bem as suas compras, faça boas compras. E se não puder carregar tudo, venha buscar outro dia. Ou peça ajuda, mas faça boas compras. E eu saí, dizia aquela pessoa. Não perdi tempo, comecei a circular pelo supermercado pensando no que comprar. E eu vi uma prateleira escrito bem grande, paciência, e com vários pacotes. E eu fui e peguei vários pacotes de paciência e coloquei no meu carrinho. E do lado tinha outra prateleira escrito misericórdia, e com vários pacotes de misericórdia. E eu fui lá, peguei alguns, pensei em como eu tinha vivido e quantas vezes eu não tinha tido misericórdia para com aqueles que precisavam. E eu fui, peguei vários pacotes de misericórdia e coloquei no meu carrinho. Depois eu vi uma outra prateleira escrita compreensão. E eu pensei, levo, não levo, comecei a pensar em como eu tinha sido incompreensivo com algumas pessoas, pensei na maneira de eu entender os outros, de pensar nas coisas que precisava ser feito, até pensar o que o outro pensava. E eu peguei vários pacotes de compreensão. Mas aí, andando um pouquinho, vi uma prateleira grande, escrita sabedoria. Ah, pensei, olha, eu preciso muito. E vou buscar sabedoria. Fui lá e comprei vários pacotes de sabedoria e coloquei no meu carrinho, vendo aquilo que era bom
E fiquei feliz porque eu consegui comprar vários pacotes de sabedoria. Depois olhei e vi escrito fé com embalagens especiais e fui lá e peguei as embalagens e disse para mim mesmo: ah, eu preciso muito disso. E pus vários pacotes de fé no meu carrinho. Já estava ficando cheio, mas eu saí dali e vi uma luminosidade especial. Aquele corredor tinha uma maneira diferente. Estava escrito Espírito Santo. E eu permaneci ali um bom tempo, sendo cheio, orientado, desfrutando daquele momento. Quando eu saí daquele lugar, logo na frente eu vi, estava escrito salvação. E eu entendi que o Espírito Santo me encaminhava para a salvação. E eu fui lá. E eu aceitei a salvação, vendo como ela vinha, como era feito, o que eu precisava, e eu busquei a salvação com todo ardor, com toda a vontade que eu tinha. A minha cesta estava quase cheia, ou aquele carrinho grande, e eu fui andando mais na frente, eu vi outra prateleira escrito oração. E eu pensei no meu estado, pensei agora em Deus, porque eu estive com o Espírito Santo e adquiri a minha salvação. E eu vi agora que eu precisava de oração. E mais do que quase tudo isso, eu precisava muito de oração. Eu tinha que lutar contra o pecado, eu tinha que lutar contra as forças do mal. Agora eu entendia. E eu coloquei vários pacotes de oração no meu carro. Mas eu estava saindo pelo carrinho, saindo pelo corredor com o carrinho e empurrando, e aí eu vi uma outra prateleira escrito cantos e louvores. E eu entendi que eu devia louvar a Deus. Eu entendi que eu precisava aprender os seus cânticos. Eu entendi que eu precisava ter uma vida também de adoração. Porque agora eu já tinha entendido pelo Espírito Santo, tinha adquirido a salvação, e agora precisava de louvar, de adorar o meu Deus, que agora eu entendia. Então eu peguei vários e saí dali já cantando alguns. E eu fui, passei por vários lugares e cheguei na porta de saída que tinha o caixa. E tinha um anjo no caixa. E eu pedi para ele passar todas as mercadorias e comecei a imaginar como é que eu vou pagar tudo isso. E eu fui e vi as notas sendo feitas. E quando eu olhei, a quantia que precisava pagar era muito alta. E eu falei, eu vou precisar deixar algumas coisas aqui, porque eu não vou pagar. Eu não vou conseguir pagar. E o anjo olhou para mim, sorrindo, e disse, não, meu filho, você está enganado. Todas as suas contas, todas as suas dívidas, aquilo que você precisava pagar com Deus, Jesus Cristo já pagou. Venha, passe tudo, leve que é tudo de graça. De graça. Isso é para você. E Jesus, mais do que ninguém, quer que você tenha a melhor vida, que você tenha compreensão, que você tenha misericórdia, que você tenha fé. Tudo são dons que Ele deu para você. Você precisa só se apropriar deles gratuitamente. Gratuitamente. Você deve ir agora em paz com toda essa mercadoria. E você só tem uma coisa: faça bom uso dela. Apresente às pessoas. Utilize da melhor maneira tudo isso que você tem. Por quê? Porque você pode vir aqui e pegar quantas vezes você quiser, quando você achar que precisa. Volte quantas vezes você quiser. Mas use bem
porque Jesus pagou a sua conta e ele distribui esses benefícios a todos aqueles que vêm buscar no supermercado do céu as coisas que precisa para ter uma vida de dedicação ao Senhor. Então nunca se esqueça, busque o supermercado do céu. Enriqueça a sua vida com as bênçãos de Deus. Seja uma pessoa melhor. Adquira a salvação em Cristo Jesus. E não se preocupe, porque o preço de tudo Jesus pagou na cruz do Calvário. Ele pagou por você e por mim. E você só precisa adquirir todas essas coisas para viver diante do Senhor em paz, fazendo o melhor pelo reino de Deus, porque Ele disponibiliza tudo isso para você ser uma bênção durante a sua vida. Que Deus ajude você a pensar cada vez melhor nesse Deus que te dá salvação, que te dá paciência, que te dá misericórdia, que te dá amor. Pense nisso, porque Deus quer o melhor para você e Ele disponibiliza no supermercado do céu todas as bênçãos que você precisa para ter uma vida adequada, como Deus deseja que você seja. Vamos orar? Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com todas as pessoas que aqui estão nesse momento e aquelas que verão tudo isso depois. Que essa mensagem seja bênção na vida de cada um. Que eles possam buscar a salvação em Cristo Jesus, o enchimento do Espírito Santo, a bênção da misericórdia, da bondade, do louvor, da dedicação, da paciência, do entendimento da tua palavra. Que todos queiram verdadeiramente ser transformados por essas bênçãos que o Senhor tem para cada um deles. Eu te peço tudo no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Nós convidamos você para ir à nossa igreja para receber mais uma mensagem da palavra de Deus e receber também o amor e o carinho de todos aqueles que ali estão. Até mais.